Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de atendimento pré-hospitalar de SAMU Guarulhos. Nós estamos no módulo de assistência às vítimas politraumatizadas. E na aula de hoje, nós falaremos sobre choque. O choque é uma condição grave, né, que ocorre quando o corpo não consegue fornecer sangue suficiente para os órgãos vitais. Começa a explicar o porquê que a vítima de trauma morre, quais são as principais causas que levarão essa pessoa a um desfecho que poderá levá-lo à morte. Né? Então, esse choque ele pode ser de diversas causas, mas, na particularidade do nosso serviço, nós trataremos sobre o choque hipovolêmico ou choque hemorrágico por uma causa hipovolêmica ou vice-versa. Introdução. O choque é uma condição que coloca a vida em risco, caracterizada por uma perfusão inadequada dos tecidos e órgãos. Isso resulta na incapacidade do funcionamento adequado do corpo humano, uma vez que o corpo humano ele necessita de nutrientes, de oxigênio, de glicose e entre outros para o seu funcionamento adequado. Então a fisiologia ou a fisiopatologia do choque se dá como resultado da disfunção circulatória, que leva a um decréscimo ou uma deterioração dos órgãos e tecidos, tá certo? E quando ele passa a apresentar uma repercussão hemodinâmica, é um caso que possivelmente levará esse paciente à morte se não for realizada uma intervenção rápida. Tipos: nós temos os choques de diversas causas, como o hipovolêmico, cardiogênico, séptico e neurogênico. Da sua importância, o reconhecimento precoce e tratamento do choque são essenciais para evitar complicações graves a esse tipo de vítima politraumatizada. Tipos de choque ou classificação. Na classe 1, o paciente ele apresenta uma perda de sangue mínima, com uma pressão arterial ainda estável e uma frequência cardíaca levemente aumentada. Já percebam que o organismo ele já começa a compensar, já começa a apresentar um mecanismo compensatório para esse sangramento, ainda que mínimo. Já na classe 2, a perda de sangue é moderada, onde a pressão arterial estará ligeiramente baixa ou reduzida e a frequência cardíaca já estará um pouco mais aumentada. Na choque classe 3, a perda de sangue significativa, nós já teremos uma pressão arterial significativamente reduzida e uma frequência cardíaca ainda mais aumentada. Já no choque classe 4, a perda sanguínea que estará severa, a pressão arterial estará muito baixa, o paciente estará hipotenso. Eu já começo a imaginar uma pressão arterial abaixo de 90 por 60, que é aquela pressão que já não será suficiente para oferecer esse paciente uma pressão cerebral acima de 65, então esse paciente possivelmente estará confuso ou agitado ou sonolento, com uma sudorese excessiva, tá? Então, e por que da importância de ter contato com essas classes e categorias de choque? O corpo humano, mínima de um adulto, ele poderá aí ter uma média de 5 litros de sangue. Só para contextualizar, então, se o paciente que, porventura, tiver um sangramento acima de 1,5 litro de sangue, possivelmente esse paciente já estará muito grave. Então, nós devemos desconstruir de uma vez por todas. Não existe paciente chocando. O paciente, quando já apresenta repercussão, ele já chocou. Encontramos o problema. E qual será o manejo desse choque? Identificando, e nós já evidenciamos o problema, né? Nós vamos identificar e avaliar. O primeiro passo da identificação é avaliar esse paciente em choque, usando as ferramentas e os protocolos que nós aprenderemos no decorrer dessas aulas. Suporte básico de vida. Então vamos lá, vamos começar a pensar no XABCD, que nós falaremos mais minuciosamente na avaliação primária. Preciso conter sangramento, preciso avaliar perviedade e permeabilidade da via aérea, pensar numa ventilação adequada, verificar se a circulação está eficiente. Precisaremos pensar na reposição volêmica,
precisaremos pensar no controle da dor e da ansiedade e monitorização e tratamento específico para a causa do choque. Quais são as complicações do choque e por que essa pessoa poderá vir a falecer? Acidose metabólica. Só para que vocês entendam, o sangue ele precisa ter um nível de acidez e nível básico regular. O pH do sangue, que deverá estar entre 7,35 e 7,45, precisará estar equilibrado. Uma das complicações do choque também é a coagulopatia, ou a disfunção renal e a insuficiência respiratória. Só para que a gente entenda o que nós estamos conceituando aqui. Insuficiência respiratória, por quê? Por que geralmente os pacientes de trauma recebem oxigênio? Porque o que carrega o oxigênio é o sangue. Se esse paciente está em choque, tão logo a oferta de oxigênio estará abaixo do necessário. E no atendimento pré-hospitalar, nós que temos como premissa levar o paciente a um tratamento definitivo, nós precisaremos fazer a contenção desse sangramento, nós devemos estabilizar esse paciente ou iniciar o processo de estabilização já na cena, através de avaliação inicial, identificamos o problema, fizemos o controle de hemorragia através da compressão direta, controle do sangramento ou ainda torniquete, ofereceremos o suporte ventilatório, né? Nós vamos garantir essas vias aéreas permeáveis, né? Vai precisar de oxigênio suplementar ou não, e o acesso venoso. Mas precisamos ter cuidado com o acesso venoso. Devemos lembrar que esse paciente ele tem um sangramento, ainda que seja aquele sangramento que eu não vejo. Experimentem colocar uma água num balde furado. A impressão que nós temos é que essa água vai vazar. Logo, se eu tenho um vaso sanguíneo que tem um sangramento e eu ainda não resolvi esse problema, eu não posso fazer reposição volêmica maciça, porque senão esse paciente poderá sangrar ainda mais. Existe um termo ou um conceito nas vítimas politraumatizadas que é a hipotensão permissiva. Em dado momento, você precisará manter essa pressão no nível ainda que mais baixo, porque na medida em que eu aumento pressão, mais eu causo sangramento a esse paciente. O acesso venoso para essa reposição volêmica não precisa ser aquele acesso 18, 16 ou 14. Garanta um acesso pérvio, um acesso efetivo para que você inicie essa reposição com o Ringer lactato, que é o fluido de escolha aqui no SAMU Guarulhos. Então, você oferecendo entre 500 e 1.000 ml de Ringer, você já garantirá que esse paciente vai ter uma circulação efetiva e uma perfusão cerebral efetiva. Mas não se esqueça dos conceitos empregados anteriormente, como hipotensão permissiva, e faça o controle do sangramento antes de iniciar a reposição volêmica. Conclusão: o choque é uma causa grave, nós precisaremos ter uma atenção imediata, uma intervenção assertiva. Aguardo vocês no próximo módulo. Um abraço e até breve.